Quais fatores você deve levar em consideração na hora de comprar o seu imóvel na praia? Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do Grupo SP Imóvel e neste vídeo, além de nós te darmos algumas dicas sobre os pontos, os fatores que você deve levar em consideração na hora de decidir comprar ou não um imóvel na praia, você também ficará por dentro aqui neste vídeo com relação a dois pontos que são muito importantes, tá? E o primeiro deles é com relação à ciência da importância de entender o perfil da sua família, também como um fator super importante na hora de decidir comprar ou não um imóvel na praia. E também, se você já tem noção de que adquirir esse novo patrimônio ali pelo litoral pode significar como mais uma oportunidade, mais uma fonte de renda aí para sua família, caso você disponibilize esse imóvel para aluguel de temporada, por exemplo. Que aliás, viu, está rolando por aqui alguns conteúdos falando sobre esse assunto, tá? Então, se fosse você, eu ficaria bem de olho aqui nas nossas dicas com relação a esse tema. Pois bem, mas voltando aqui para o nosso vídeo sobre a aquisição de imóveis na praia, vale a pena eu ressaltar o seguinte, tá? Quando a gente fala sobre o perfil familiar, para você ter noção como um ponto super importante, nós estamos falando de maneira genérica, tá? Porque nada impede de você ser uma pessoa que não é casada, que não tem filhos e não tem a pretensão de ter, enfim, estar aí tendo essa pretensão de adquirir um imóvel ali pelo litoral. Mas é importante que você, né, caso esteja dentro desse perfil, entenda o que você espera, né, ao comprar esse imóvel. É uma casa, é um apartamento que você quer desfrutar com amigos, com familiares, ou você quer algo mais reservado, enfim. Então, quando a gente fala sobre o perfil familiar, na verdade é mais para você entender quais são as suas pretensões pessoais com este imóvel, certo? Bom, eu já comecei falando sobre isso, então eu já vou entrando nesse primeiro fator, certo? Que é justamente a importância de você conhecer o perfil familiar, né? O seu perfil familiar, a sua família. Pois bem, e a primeira pergunta que você tem que responder para si mesmo ou para si mesma é com relação à seguinte questão: eu e a minha família, nós viajamos com frequência? Todos os finais de semana ou todo final de semana que nós temos como fazer isso, nós aproveitamos a oportunidade e viajamos? Nós gostamos de ir para lugares diferentes ou não? Eu tenho a pretensão de ir para um lugar para descansar, porém eu tenho apego aos meus objetos pessoais. Eu quero estar em um ambiente onde eu consigo ir montando de acordo com o meu gosto, ou eu, ou minha esposa, ou os meus filhos, enfim. Eu quero ter um lugar onde eu possa ter os meus próprios móveis, onde eu possa ter os meus objetos que me remetem à minha infância, enfim. O que você tem a pretensão? O que significa viajar para você? É descansar? É curtir? O que é? Você gosta de estar num mesmo ambiente ou você gosta de usufruir de um serviço de hospedagem, por exemplo? O que vocês gostam de fazer? Caso você tenha filhos, os seus filhos, eles estão naquela idade, naquela fase em que eles só viajam com os pais, ou eles já estão transitando ali para aquela fase onde eles já preferem viajar com os amigos? Ou seja, caso viaje você e o seu cônjuge, por exemplo, vocês ficam mais sozinhos ou estão sempre rodeados de amigos? Vocês precisam de uma casa ou de um apartamento? Vocês gostam de tranquilidade ou de agito? Vocês gostam de ir à praia ou não? Ficar ali no meio de um lugar mais reservado, no meio do campo, enfim.
São algumas questões que parecem bobas, viu? Mas fazem muita diferença e já podem excluir a pretensão ou o planejamento, né, de você ter um imóvel na praia. Porque às vezes a gente fala tanto de ir para o litoral como um descanso, mas tem gente que nem a praia gosta de ir. Então assim, será que vale a pena você ter um imóvel ali pelo litoral, caso você não usufrua das vantagens que essa propriedade pode te remeter, né? O seu perfil, ele se enquadra ali num perfil de uma pessoa que curta o mar, que pesque, enfim. Você acha que realmente ter uma casa de praia é o perfil, é o imóvel ideal para você descansar, que vai te trazer realização? São questões que, assim como eu falei, parecem bobas, mas elas fazem total diferença na hora de você começar a entender o que te faz se sentir bem, não só você, como a sua família, o que você idealiza como descanso, enfim. Então, fique atento aí a essas questões, certo? Bom, já o outro ponto que também é super importante é com relação a você entender que essa nova propriedade, ela pode sim ser uma nova fonte de renda futuramente, tá? Isso porque o fato de você ter um imóvel na praia não significa que você todo final de semana ou todo feriado, todas as férias, todas as temporadas, você precisa ficar ali naquela casa ou naquele apartamento, enfim, não tem essa necessidade. Mas por que não investir em um imóvel onde você consiga usufruir dele, né, ali nesses momentos de descanso e nas horas vagas, onde você vai viajar para um outro local, enfim, ou que você não tenha como viajar? Por que você não pode aproveitá-lo como uma fonte de renda, disponibilizando essa propriedade para o aluguel de temporada, por exemplo? Caso você seja daquele perfil que tem apego aos seus objetos pessoais, nada impede de você alugar esse imóvel apenas para as pessoas conhecidas ou indicadas, ou então você, até mesmo na hora de fazer algum acordo de locação para temporada, por exemplo, que você coloque algumas regras, né, do que não utilizar, enfim. Aliás, assim como eu falei no início do vídeo, nós estamos disponibilizando alguns conteúdos onde nós damos dicas para aquisição de imóveis ali no litoral, para você colocá-los para alugar em alta temporada, enfim, para você ganhar um dinheiro a mais com esse investimento, tá? E tem um vídeo onde nós demos algumas dicas sobre alguns direitos e obrigações do proprietário e do inquilino com relação a essa prática, tá? Essa prática comercial. E então, caso você esteja aí nesse perfil em que, é verdade, posso comprar um imóvel na praia e disponibilizá-lo para alocação de alta temporada, você pode conferir esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela, que nós demos essas dicas para você ter tudo muito bem seguro e você ganhar uma grana extra aí no seu mês, no seu final de semana ou nas suas férias e fazer um bom negócio, certo? Mas veja bem, quando eu falo para você enxergar esse imóvel como um investimento, eu não estou me referindo apenas à compra dele, à aquisição dele, pensando apenas no aluguel para temporada, tá? Muitas pessoas compram imóveis no litoral pensando já em vendê-lo daqui a um tempo. Então a dica é a seguinte: caso você tenha esse perfil de comprar já visando a venda daqui a um determinado período, fique de olho nas cidades que estão passando por uma grande valorização imobiliária. Eu já vou trazer aqui o nome de uma delas,
que você já deve estar percebendo e ouvindo falar muito por aí. Um grande exemplo é a Praia Grande. Ela está passando por uma valorização muito grande aí nos últimos anos, não só voltada para o turismo, mas também para os seus habitantes, tá? Então, é uma das cidades que mais tem se desenvolvido aqui no Brasil. Então, se eu fosse você, eu ficaria de olho nessa região, pensando também em dinheiro, tá? Em um investimento, em um retorno de um investimento. Então, vale a pena essa dica para você aí. Bom, agora, caso você já tenha se questionado e já tenha respondido a essas questões, né, já tenha refletido sobre esses assuntos que eu acabei de falar para você e você chegou à conclusão de que sim, eu quero ter um imóvel na praia, vale a pena para mim, vale a pena para minha família, vai ser um bom negócio, se não der certo eu vou vender, mas eu vou arriscar. Então, agora essa parte do vídeo em diante é para você, tá? Que chegou até aqui só com respostas positivas. Pois bem, agora nós temos uma lista com algumas dicas do que você tem que se atentar na hora de escolher o local, né? A região onde você vai adquirir esse imóvel. E o primeiro ponto é justamente sobre isso, né? A região do imóvel, né? Afinal de contas, você precisa resgatar aquela primeira informação que você refletiu sobre, que é com relação ao perfil da sua família. Então, é uma família que sai bastante, é uma família que quer ter autonomia para sair, não precisar de um carro, por exemplo. Então, você precisa adquirir um imóvel que esteja localizado em um ponto que tenha transporte público, ou que esteja próximo a uma rodoviária, por exemplo, que esteja próximo a supermercados, ou alguns prontos atendimentos, né? Caso você precise de algum atendimento voltado para sua saúde. Enfim, precisa de escolas. Afinal de contas, você também estuda a possibilidade de futuramente se mudar, morar ali no litoral, enfim. Então, você precisa saber muito bem a região aonde se encontrará esse imóvel, tá? E é claro, quanto melhor localizado este imóvel estiver, também ele será mais valorizado ali no seu metro quadrado, ou seja, você vai comprar um imóvel que vai necessitar de um investimento maior. Então, tudo isso aí você tem que colocar na balança. Então, o primeiro ponto é a localidade do imóvel. Olha só, eu já ia passar aqui e não ia comentar sobre um fator, tá? Quando a gente fala para você pesquisar bem a região do imóvel, você tem que levar em consideração não apenas essas questões comerciais, de movimento, mas também a segurança, tá? Então, às vezes, se você vai atrás de um imóvel em uma região mais badalada, mais movimentada, com uma concentração maior de turistas, pode ser que em um final de semana qualquer, essa região, esse bairro, ele esteja um pouquinho mais pacato. E aí você pode acabar ficando um pouco mais exposto a questões de assaltos, furtos, enfim. Então, quando você for pesquisar a região e os seus interesses com relação a essa propriedade, fique atento também a esses fatores, tá? Com relação à segurança, com relação à vizinhança e também como essa localização ela fica em períodos de grande fluxo de turistas, tá? Então, são pontos a serem considerados. Bom, e o segundo ponto, que aí também parece óbvio, mas tem gente que empaca ali, é com relação a você decidir o que você quer. Você quer uma casa ou um apartamento? Quando a gente fala de apartamento, a gente se remete mais a quê? A uma sensação maior de segurança, né? Porque você tem vizinho, você às vezes pode contar com uma portaria ali, né? Uma segurança do próprio condomínio, você tem uma infraestrutura do edifício, enfim. Então ali acaba te remetendo uma maior sensação de segurança, né?
Porém, se você compra um apartamento, você também acaba ficando um pouco mais preso às regras desse condomínio. Então, se você quer um imóvel na praia para receber muitas pessoas, quer fazer várias festas, quer bastante agito, provavelmente num apartamento fica um pouquinho mais difícil, né? Então, tem muita gente que gosta de morar em apartamento. Porém, na hora de ter algum imóvel para veraneio, para descanso, gosta de ficar numa casa, né? Para cuidar de um jardim ou para ter uma piscina, para fazer vários churrascos, enfim. Então, esses são alguns fatores que você também precisa levar em consideração na hora de escolher entre um apartamento e uma casa. Ou uma casa, né? Ou os dois que seja. Bom, a nossa terceira dica também parece óbvia, mas tem gente que cisma em não segui-la, que é com relação a você contar com a ajuda de um profissional especializado. No caso, é o quê? Um corretor de imóvel. Provavelmente, você tendo a pretensão de comprar um imóvel na praia, trata-se de uma região que você não resida, então que você não tenha total controle não, né? Conhecimento ali sobre a região, sobre os costumes, enfim. Então, quando você consegue contar com o auxílio de um profissional ali local, você aumenta as suas chances de ter uma noção, um conhecimento melhor sobre o ponto que você está decidindo comprar um imóvel, o ponto forte ali daquele bairro também, saber sobre as vulnerabilidades dele, enfim. Então, além da questão de você ter uma maior segurança na tramitação, nas negociações daquele imóvel, você consegue ter uma noção melhor sobre a cidade, sobre o público que ali frequenta, enfim, é muito importante isso, tá? Além disso, esse profissional, esse corretor, essa imobiliária, ela também pode te auxiliar ali na parte da vistoria, caso trate-se de um imóvel que já seja usado, né? Não seja um imóvel novo. Então, eles conseguem também te auxiliar se existe alguma praga ali por aquela região, tem a questão de maresia e tudo mais. Então, você consegue estar melhor amparado com relação às condições do imóvel também. A próxima dica é aquela que pode fazer muitas pessoas travarem na hora de seguirem adiante com o sonho, com a tão sonhada casa ali de praia, né? A casa de veraneio, que é com relação a ter ciência a todos os custos que esse imóvel pode remeter a você, tá? Então, quando a gente fala de ter um imóvel na praia, assim como eu falei agora neste item anterior, é muito importante você levar em consideração a maresia, que por muitas vezes pode sim acabar oxidando algum eletrodoméstico seu, algum eletroeletrônico, enfim. Você precisa levar em consideração, tá? A maresia, a segurança. Então você tem como investir em meios de tornar o seu imóvel, deixar o seu imóvel mais seguro, seja pagando um segurança ou aumentando muros, enfim, colocando câmeras de vigilância. Tudo isso tem que ser muito levado em consideração. Um ponto, quando a gente fala sobre custos no imóvel ali pelo litoral paulista, é com relação ao IPTU, tá? Muitas pessoas acabam reclamando depois que compram um imóvel ali pelas cidades do litoral paulista com relação com um alto valor do IPTU, que acaba sendo sim um pouquinho maior comparado com o praticado ali na cidade de São Paulo. Então, são pontos que você tem que estudar, tem que levar em consideração e pensar que a partir do momento que você tem um outro imóvel e que caso você não disponibilize ele para locação para alta temporada, por exemplo, você não ganhe, não tenha um retorno de investimento em cima dele, você tem que entender que serão mais contas para serem pagas. Então, isso acaba reforçando aquilo que eu sempre digo, né? A importância do seu planejamento financeiro
na hora de você adquirir uma nova propriedade. Bom, e já tá acabando aqui com as dicas, tá? Mas essa dica, ela é muito boa para você que gosta de negociar. E caso você não goste, saiba que o nome dessa dica é justamente esse. Não tenha medo de negociar, negocie sem medo e só vai, viu? Então, a partir do momento que você tem ciência de todas essas dicas que nós demos aqui no vídeo, você consegue ter um poder maior de persuasão ou até mesmo um poder maior na hora de negociar aquele imóvel, tá? Então você consegue entender melhor sobre a região, você consegue saber quais são os pontos fortes, os pontos fracos, e aí você acaba aumentando a sua margem de chegar ali e fazer um bom negócio e, é claro, né, realizar o sonho aí, realizar a sua pretensão de ter um imóvel na praia. E a nossa outra dica também, sempre falo por aqui, a importância de você sonhar com os pés no chão. Então siga todos esses nossos conselhos, vá atrás do seu sonho, mas com os pés no chão, com calma, com planejamento, que aí eu tenho certeza que é só curtir ali uma boa praia, uma aguinha de coco ali, um pé na areia, que vai dar tudo certo. E é claro, né, gente? A gente fica trazendo essas dicas todas para vocês porque a gente quer que vocês prosperem muito. Então, caso você já tenha tido alguma experiência de ter alguma casa de veraneio e não tenha sido tão agradável, coloque aqui nos comentários pra gente também. Coloque aqui, caso você tenha o seu imóvel e você goste dessa experiência, também coloque aqui. Coloquem as suas opiniões, caso vocês também achem que eu acabei esquecendo de falar, trazer algum ponto importante na hora de escolher comprar ou não um imóvel na praia, coloque aqui, porque sempre tem muita gente que acaba assistindo não apenas o vídeo, mas também conferindo esses comentários, tá? Então, às vezes, a sua opinião pode ajudar muito uma outra pessoa. Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu continuo na torcida para que você feche um bom negócio, para que você realize o seu sonho. E aí você coloca aqui para mim depois, caso dê certo, que eu espero muito, assim como eu já falei, que você prospere demais aí ao longo desse ano novo, certo? E olha, já ia esquecer de falar, viu? Caso você esteja aí nessa pegada de comprar um imóvel no litoral, saiba que no nosso portal, no Litoral SP Imóvel, existem inúmeras casas, apartamentos bem bacanas, disponíveis, esperando por você. Então vale a pena. E caso você já tenha o seu e esteja naquela fase de retornar o seu investimento e você está querendo vendê-lo, sabe que você também pode anunciá-lo sem custo nenhum ali no nosso portal. E agora tá aparecendo um vídeo onde eu já expliquei como funcionam esses anúncios, tá? Então vale a pena você assistir e, é claro, anunciar com a gente, certo? Bom, agora eu vou parar de falar e eu vou embora mesmo, viu? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção mais uma vez e até mais. Um beijo!